Stephanie, por favor, vem para cá. A Stephanie que está organizando, ela que fez toda a curadoria, tá? Então, Stephanie. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sou a Stephanie, eu sou da Governança Ágil, que acho que vocês viram aqui. A gente está em parceria com o TOTOS Developers, junto com a iMasters, com o John. Eu queria falar para vocês, se vocês quiserem vir conhecer a TOTOS, fazer um benchmark da TOTOS em relação à agilidade, a gente tem toda a disponibilidade. Vocês podem mandar um e-mail para governanca.agil@totos.com.br. O último recadinho que eu acho que o John não passou é que, no final, a gente tem um board lá para vocês deixarem o feedback de vocês. Tá? Aí eu queria saber quem veio aqui pela primeira vez ou é o primeiro meetup aqui na TOTOS. Nossa, bastante gente. Sejam bem-vindos. Hoje o tema a gente vai falar sobre métricas ágeis. Então, os meninos vão contar um pouco sobre como a gente ter uma melhor visibilidade e previsibilidade das entregas das equipes. Tá? Então, vou trazer ao palco o Rafael. Ele é diretor da Plataforma Tech. Uma salva de palmas para ele. Bem-vindo. Senta aí, fica à vontade. E o outro convidado da gente é o Juliano. Ele é Agile Coach lá na PagSeguro UOL. Gente, a ideia hoje é a gente fazer um painel de bate-papo mesmo e vocês tirarem as dúvidas com eles. Então, a gente vai ficar interagindo com vocês, as meninas estão aqui para vocês fazerem perguntas e a gente conversar com eles. Então, eles estão disponíveis, fiquem à vontade para fazer perguntas para eles. Então, o palco é de vocês, meninos, fiquem à vontade. Bom, obrigada. Valeu. E aí? Né? Bacana. Tudo bem com vocês? Bem sempre aqui? Não, mentira. Tem um monte de gente que levantou a primeira vez. Hein? Falou que era a primeira vez. Né? É, a primeira vez. Né? Então, bom, se apresenta aí, Rafael. Boa. Bom, meu nome é Rafael. Aí eu costumo fazer aquela brincadeira bem quebra-gelo assim, né? Se vocês olharem, meu sobrenome é Albino. E aí, se vocês olharem aqui, né? Albino eu não tenho nada, certo? Com muito orgulho ainda. Não tenho nada de Albino. Eu trabalho como diretor hoje na Plataforma Tech. Já estou dentro da comunidade ágil aí há alguns anos. E acho que, assim, né, enfim, o Juliano aqui, que é um parceiraço, tem muito conteúdo, principalmente da comunidade Kanban, acho que vai ser bem interessante esse papo, estou bem curioso. A gente estava falando que, né, primeira vez que a gente não tem um script tão, né, aquela coisa assim detalhada, não, olha, vocês vão ter que responder essas perguntas. Então, tá bem, assim, livre, e acho que a ideia é que seja um bate-papo mesmo. Aí, né, em 2017, eu acabei publicando um livro chamado Métricas Ágeis, e aí vai ter, inclusive, fiquem até o final, porque vai ter um sorteio no final sobre esse livro, certo? E eu acho que é isso, assim, espero que realmente seja um momento de troca. Eu costumo brincar que, a ideia não é ser uma palestra, a gente não está aqui como um estilo professoral, de ficar transmitindo conhecimento. A intenção é mesmo que a gente possa ter uma interação aí de via dupla. Então, acho que a gente tem aí um tempinho agradável. E principalmente depois com a cerveja, né? Aí fica melhor ainda. Bate-papo com cerveja fica melhor ainda. Bom, meu nome é Juliano Ribeiro. Não tem sobrenome bacana. Mas fazer o quê, né? Eu sou desenvolvedor de software já tem um tempinho. Tem uns 20 anos. Estou no mundo ágil desde 2007, eu acho, sei lá. Tudo isso é para justificar que eu sou velho, é só isso. Estou fazendo isso há bastante tempo. Já vi de tudo quanto é tipo de coisa por aí. Tá, e uma das coisas que acabou que, desde 2014, mais ou menos, que a gente está pegando muito forte, é essa questão de metrificar. Sabe? Como é que a gente fazia para poder fazer com que saísse só do empirismo, sabe, do tácito ali, transformar em algo explícito. Falar, poxa, a gente está transformando alguma coisa aqui, mas estamos mudando o quê? É só as pessoas que estão mais felizes? Mas mais feliz quanto? Sabe, a gente precisa ter um jeito de mensurar essas coisas, né? E como é que a gente cria uma régua para agilidade? Não foi uma ou duas vezes que eu vi alguém tentar. Sim. Tá, foi bem bacana. A primeira vez que eu vi alguém tentar assim de maneira bastante séria foi um trabalho da Rafaela Mantovan. Você conheceu a Rafa, né? Sim, lá da Federal. Lá da Federal do Paraná, de Curitiba. Eu sou do Paraná, tá? Eu estou aqui de invasor. Eu mudei ano passado aqui para São Paulo. E a Rafaela fez uma pesquisa. Ela começou a correr tudo quanto é evento de agilidade, rodando uma pesquisinha. E o que eu achava mais massa da Rafaela é que ela é muito caruda. Tipo, ela chegava com o negócio... Cara, você topa responder uma pesquisa? Ela foi lá no meio do Agile Trends, de pessoa em pessoa, pedindo,
Responda a minha pesquisa, por favor. Ela conseguiu fazer o trabalho dela, de doutorado, se não me engano, da época. Ela apresentou depois um XP Mundial lá em algum lugar da Europa, que eu não me lembro agora, acho que foi Itália. Eu não lembro. Se não me falha a memória, mas foi lá. E ela mostrou que, no fim das contas, o trabalho dela era para tentar mostrar um modelo de maturidade ágil, tipo uma régua da agilidade, e acabou que o trabalho dela provou que não tem uma régua única. Você vai ter diversas réguas, que você vai medir diversas coisas ali dentro. Então, até para tentar estabelecer o que é uma métrica para ágil, acabou que ela descobriu que tem um monte de métrica para ágil. Aí eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta, acho que quantas e quantos aqui trabalham num contexto de projeto? Levantem a mão, por favor. Projeto, trabalhando, entregando projetos. Eu acho que tem aquela perguntinha more, né, que as pessoas sempre acabam trazendo, que é quando vai ficar pronto? Acho que todo mundo tem que responder isso. Sim. E aí eu acho que, até trazendo um pouco o porquê que me motivou a estudar e acabar trazendo essa questão de métricas, né, dentro de um contexto de agilidade, é porque eu via que as pessoas, né, elas iam para aquele processo de, não, agora estamos trabalhando com Scrum, agora estamos trabalhando com o método Kanban, mas elas nunca tinham algum tipo de racional para tentar trazer uma resposta para quando isso fica pronto. Aí sempre vinha aquela resposta de consultor ou consultor, né? Depende. E aí depende, porque a agilidade, né, empirismo. Empirismo, a gente, né, não precisa medir, se preocupar tanto com essas coisas. A gente vai fazendo, quando terminou, está pronto. Isso, né? Quando a gente mal percebe, as coisas já estão ali, né, prontas e tudo mais. Entregas frequentes, né? E aí eu acho que, assim, olhando um pouquinho para o universo de projetos, principalmente para quem tem que ficar lidando com essa questão de gestão de escopo, gestão de prazo, que são duas variáveis muito importantes, eu acho que essa discussão sobre métricas, ela acaba sendo algo que pode ser muito útil, assim. E aí, até por curiosidade, né, eu vou pedir para o Juliano dar opinião, mas o que vocês têm visto de métricas em um contexto de gestão de projetos? O que vocês têm usado de métricas para gerenciar os projetos que vocês estão trabalhando? Dados que saem do Gira, boa, justo. O que mais? Deixa eu ajudar. Quem que usa Story Points aqui? Ponto de função. Tem menos. Tá bom. Homem-hora. Tem, eu sei que tem, gente. Não precisa ficar inibido, não. Tá escondido aí, eu sei. Pode erguer essa mão. Eu acho que, assim, né, olhando um pouquinho para o que a gente tem observado de gestão de projetos, ferramentas, elas acabam sendo muito úteis, assim, para, de alguma forma, dar uma ideia do que está acontecendo dentro dos times e dentro, né, de uma forma mais automática. Mas eu, pelo menos, tenho tentado propor para as pessoas observarem duas variáveis quando elas estão fazendo, né, tentando controlar escopo e, principalmente, ritmo de entrega, que é uma variável que é gestão de backlog, certo? Acho que todo mundo está gerenciando o escopo, isso não é novidade para ninguém que trabalha com projetos. E a segunda variável que, ao invés da gente ficar usando pontos, né, ou uma unidade que acaba não sendo tão clara, tentar traduzir isso para realmente itens entregues. Então, baseado no escopo que eu tenho, quanto eu já entreguei desse escopo. Independente do tamanho, né? Se é um item muito complexo, se é um item muito simples, enfim, eu estou gerando, né, entregas em cima de um escopo que eu sei que é aquele escopo esperado. E aí, em cima dessas duas variáveis, a gente começa a fazer algumas brincadeiras com relação a quando que eu consigo entregar, enfim. Então, mas e aí, Juliano, o que você tem? Então, uma das coisas que... A gente estava até conversando lá fora isso. Hoje eu sou treinador de Kanban, certificado, graças a Deus, passei pela prova lá. Uma das coisas que tem pego bastante assim é quando... Porque a gente fala um pouco das metodologias, deixa eu só fazer esse parênteses rapidão, depois eu volto para o negócio. A gente fala muito das metodologias e muita gente acha que, por exemplo, Kanban é opositor a outros métodos. Não, ele é super suplementar, ele complementa super bem, não tem dificuldade nenhuma em trabalhar coligado com outros. Mas uma coisa que o Scrum tem, que outros métodos eu não vi fazer tão bem, é expor na sua cara que o teu lote está grande demais. A gente trabalha com lotes enormes. Tá? E aí é comum, tipo, você pegar... já pisei em empresas que tinham MVPs de 5 meses. Tá? Eles não entenderam o M,
não entenderam o V, e quem dirá sabe se é um P. Tá? Não sabe se é realmente um produto que é viável ou minimamente viável. Enfim, por que eu falei isso tudo? Porque o que a gente vai falar aqui agora, daqui para frente, se a gente for entrar no campo das métricas, for entrar um pouco no campo da previsibilidade, que é uma das coisas que a gente aplica muito a parte de métricas, tudo isso não vai valer de nada se você não conseguir trabalhar com lotes um pouco menores. Lotes que encaixem em alguma condição de tempo. Por quê? Vocês perceberam a premissa que o Rafa colocou? Tipo, olha, eu vou pegar, olhar o histórico das coisas que eu entreguei para poder ver como é que vai ser as coisas do futuro. Se eu levar 5 meses para entregar uma coisa, talvez eu não tenha nem mais tempo de projeto para poder analisar daqui para frente. Então, eu preciso garantir que eu tenha mais entregas, que eu tenha mais amostragens, já pensando para o lado estatístico aí, né? Quanto mais amostras eu tiver, mais certeza eu vou ter daquela amostragem para poder fazer o resto para frente. Então, assim, uma dica de ouro, independente do modelo que vocês vão utilizar, Scrum, Kanban, XP, Lean, DSDM, Crystal, sei lá, qualquer coisa dessas, pensa o seguinte, qual que é a menor coisinha que eu preciso entregar? Isso não tem nada a ver com métricas, mas influencia totalmente nas métricas que vocês vão tirar hoje. Justo. E aí eu acho que, a partir dessa premissa, que é realmente conseguir reduzir o tamanho dos lotes, a gente começa a ter dado histórico, e aí, em cima desses dados históricos, a gente começa a pensar em como gerar projeções, né? E aí eu acho que uma coisa que eu tenho tentado trazer muito para as equipes é, fujam daquela ideia de que desenvolver software é um mundo determinístico. E aí, o que eu digo com isso, né? Aquela coisa de a gente ficar enganando quem é cliente, de que a gente sabe exatamente qual é o prazo. Eu acho que assim, essa é uma mensagem que eu tenho tentado muito quebrar dentro das empresas e dentro das pessoas. É muito mais assim, sensato e até mesmo interessante trazer o cliente para dentro da discussão quando a gente fala de faixas, né? Então, poxa, eu tenho um cenário lá que é um cenário otimista. Eu tenho um cenário que é um cenário mais provável. Eu tenho um cenário que é um cenário pessimista. E em cima desses 3 cenários, a gente entender, dado o seu prazo, cliente, onde essas projeções estão batendo, né? Porque se a projeção ela tá batendo num prazo que o cliente colocou ali, o cenário mais otimista tem sido aquilo que bate com o prazo do cliente, o que a gente tem que fazer, pensando em gestão de projetos aqui, que é um pouco do universo de vocês? É a gente falar que existe um risco de não entregar naquele prazo, certo? Agora, quando a gente começa a trazer, né, esse prazo para mais próximo do mais provável ou mais próximo do pessimista, as coisas elas começam a ficar mais simples de serem gerenciadas. Isso quer dizer, a gente começa a diminuir o risco. Então, eu acho que um ponto também super importante, acho que uma dica de ouro é, a partir do momento que a gente traz métricas para um contexto ágil, a gente, primeiro, precisa ter essa premissa básica, que é o cliente do lado, porque, senão, isso não promove colaboração, isso não promove uma questão do cliente comprar aquilo que está sendo feito, e a gente volta lá, né, eu acho que assim, tem um dos valores do Manifesto Ágil que fala muito, né, sobre essa questão de colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Assim, isso, para mim, é essencial. Se a gente está querendo falar de agilidade, a gente tem que ter esse valor muito explícito ali, e sendo uma relação bem colaborativa. Para aí a gente poder, por exemplo, discutir sobre isso e aí usar esses dados históricos para fazer essas projeções. E aí a gente pode usar a estatística que for para conseguir traçar esses cenários, enfim, e aí trabalhar em cima desses cenários. Assim. É legal a gente puxar esse terceiro valor do manifesto, porque é o seguinte, quem já teve que escrever um contrato de prestação de serviço de software aqui? Faz favor. Só vocês? Tá bom. Me ajuda aqui, vamos lá. O que é um contrato? É um acordo entre as partes. Coloco premissas, coloco as restrições. Eu digo, olha, você, fornecedor, vai ter que prestar tal serviço e você, comprador aqui, vai pagar tanto pelo serviço prestado. Se você não cumprir a tua parte, está aqui a tua penalidade. Se você não cumprir a tua parte, está aqui a penalidade. Mais ou menos por aí, né? Um contrato de software daqueles mais tradicionais, o que a gente fazia? A gente pegava e colocava, olha, você vai ter que colocar nesse papel, meu querido, tudo. Mas pensa em tudo, até a vírgula que você vai querer no teu software tem que estar nesse papelzinho. Porque se não tiver aqui, é uma change request que eu vou cobrar no futuro. Tá? E cobrava. E tem um monte de... Tudo. Tem que estar tudo muito bem detalhado. E o cliente, por outro lado,
se defendia, porque também não é bobo, e falava, cara, eu vou tentar ser o mais vago possível que eu puder aqui, para poder garantir que mais para frente eu consiga colocar alguma coisa. Então, em vez de pegar e determinar, olha, eu preciso de um relatório de demonstrativo, de resultado de exercício, filtrado por ano, centro de custo mais, ele fala relatório contábil. Ele coloca isso. Por que eu estou puxando isso? Porque quando a gente olha para o manifesto, aqueles 4 axiomas lá, parece assim que a gente está falando de alguma coisa muito abstrata, ou de um mundo muito maravilhoso, a terra dos Teletubbies, alguma coisa, sabe, que não é natural. Ou como o pessoal fala, tipo, terra dos pôneis, né, do My Little Pony. Aqueles valores, eu só consegui atingir os 4 num projeto, um único projeto em toda a minha vida. Foi um só que eu consegui ver o cliente colaborando com o negócio mais do que o contrato está acontecendo, a gente está focado com o software que está em produção, a gente está querendo produzir um software que funcione e deixar a documentação de lado, sabe, que a gente vai fazer o plano ser iterativo e tudo mais. Por que eu estou puxando isso? Porque as métricas não vão te servir de nada se você não tiver uma boa base de trabalho ali para garantir que, olha, eu estou fazendo o software do jeito, uma colaboração forte. Isso que ele falou de cliente presente, o cliente só vai estar presente se o teu contrato permitir. Então, você tem que ter um contrato bem amarrado para fomentar a colaboração e não fomentar a competição. O teu cliente não tentar te sangrar e você não sangrar o teu cliente. Isso aí é uma relação que todo mundo se machuca. Então, é muito importante, eu estou extrapolando do tema, mas vamos lá, né? Pode, né, gente? Acho que tá. Lembra disso, tá? Um contrato bem amarrado, tá? E um contrato que permita a colaboração é muito mais interessante do que você ter um contrato todo determinado, qual que é o escopo, tudo mais, porque nesse ambiente não cabe ágil. E aí eu acho que até um complemento super interessante, né? Porque quando a gente chega, por exemplo, para a pessoa que é cliente e fala, não, olha, vamos deixar o escopo aberto, né? E vamos ser felizes aqui, né? Vamos construir projetos juntas e juntos aí. Obviamente existe uma insegurança. E aí, pelo menos uma das alternativas que eu acho que é super interessante e eu tenho observado isso cada vez mais dentro do mercado então, dado que a gente não vai fixar uma variável, que é o escopo, vamos fixar outras variáveis. Uma delas é o prazo. Então, vamos determinar o que seria um prazo razoável para a gente poder terminar o nosso acordo, ou pelo menos ter ali algo que diga, conseguimos entregar, né, um determinado produto. E a segunda variável é grana e pessoas. Vamos travar quantas pessoas nós vamos ter disponíveis e quanto de dinheiro você vai investir. Quando o cliente ele olha essas duas variáveis travadas, ele se sente um pouco mais seguro. Porque ele fala o seguinte, beleza, eu sei o quanto eu vou investir e eu sei que tem um prazo determinado. Então, de alguma forma, o meu risco, entre aspas, ele está sendo gerenciado. O escopo, obviamente, e aí entra muito essa questão da colaboração e o cliente participar desse processo de construção desse escopo, ele acaba sendo, né, fundamental, porque também, né, o cliente não vai querer gastar tempo e dinheiro em algo que ele não vai usar. Então, essa tem sido, pelo menos, uma das formas que eu tenho observado as pessoas tentarem trazer o cliente, né, para o lado e trazerem um senso também. Cliente, se você não colaborar aqui com a construção desse escopo, que ele ainda está em aberto, a gente não vai chegar em lugar nenhum no final desse prazo e com esse dinheiro que você vai investir. Então, acho que assim, né, são alternativas que a gente vai tentando ver ao longo do tempo aí para tentar trazer o cliente para dentro. Eu estou pensando aqui, se aqui fosse uma redação, eu tinha tirado do zero já, né? Que eu estou indo longe para caramba. Eu acho que vai ficar um pouco mais fácil se vocês começarem a perguntar algumas coisas para a gente. Sobre métricas, sobre afins. Eu acho que tem mais um microfone aqui, a gente pode até... Ah, tem aí. Então, se alguém tiver uma pergunta, por favor, fica um pouco mais fácil. Boa noite. Boa noite. Vocês concordam com a afirmativa que algumas pessoas da comunidade falam que estimativa é esoterismo e não serve para nada? Ou vocês acham que servem, por exemplo, até para fomentar uma discussão dentro do time? Boa pergunta. Boa pergunta. Estimativa e esoterismo, vamos lá. Eu já vi, inclusive, a galera fazendo analogia com tarôs. Aí. Tarô? É. Tem baralho, né? Tem. O pessoal usa baralho para isso. Né? Também. Eu já vi gente rolar um dado. Teve um experimento que um amigo meu fez certa vez, que ele pegou uns exercícios de primário mesmo, matemáticos, e alguns de lógica, e colocou para o time lá da empresa que ele trabalha, que não vou falar o nome, para poder testar.
E ele pedia para o pessoal estimar antes, no número de 1 até 66, e rolava 2 dados de 6 faces para ver se dava o mesmo número. Tá? O dado foi mais assertivo com o resultado depois do que os números que eles chutaram. Tá? Ou seja, a aleatoriedade está ganhando aí. Estimativas. Esse nome, estimativa, me incomoda um pouco, porque as pessoas não sabem o que significa estimativa. Tá? Estimar, eu estimo, quer dizer que o quê? Dada a minha experiência, dado o que eu já sei, dado tudo que eu tenho na minha cabeça aqui, quando eu olho para alguma coisa, eu consigo estimar quanto de esforço eu vou ser preciso para poder entregá-la. Isso é uma estimativa. Agora, isso não é prazo, isso não é deadline, isso não é dia de entrega. Justo. Então, estimativa eu acho que entra muito no esoterismo, sim. Eu acho que é um negócio totalmente místico. Agora, eu posso fazer previsões com o histórico, que aí eu estou entrando no campo do meu amigo. E aí eu acho que assim, né, técnicas de discussão, e aí eu acho que isso para mim é super válido. Então, por exemplo, quando a gente pega lá, né, por que existe planning poker? Ou o porquê que eu tento trazer a discussão sobre tamanhos de camisa, né, o t-shirt size? É justamente para, assim, para quem é do mundo tradicional, eu não sei se vocês lembram lá de estimativas paramétricas, esse nome vem à cabeça de vocês, né? No fundo, o que a gente está querendo fazer é, baseado no conhecimento coletivo, tentar, né, falar, olha, isso aqui ele tem um esforço, né, dentro dessa faixa de complexidade. Só que aí eu acho que o Juliano ele trouxe um ponto interessante que eu também coloco, que é, quando a gente está falando de desenvolvimento de software, e a gente fala não apenas de esforço, mas de duração, e duração geralmente, né, leva em consideração filas, duração leva em consideração, né, incertezas, a gente acaba perdendo isso quando a gente estima, porque a gente só olha às vezes para o esforço. E a gente fala, olha, não, isso aqui, né, acho que é um esforço pequeno, ou 3 pontos, né? Tá, mas o que significa 3 pontos na duração daquela atividade ou daquela história do usuário, né? Dentro do contexto que eu vivo. Às vezes pode ser um contexto onde eu sei que eu tenho janelas para poder fazer, por exemplo, entregas. E aí, adianta ser um esforço pequeno, sendo que eu sei que o tempo que aquilo vai levar para ser publicado, levando em consideração a janela, sei lá, vai ser de, né, 3 vezes o tamanho do esforço? Então, eu acho que, para mim, é essa a questão. O exercício da discussão, eu acho ele super válido. Eu acho que isso é super importante para, principalmente, fomentar compartilhamento de conhecimento dentro do time. Agora, a partir do momento que eu vou levar a estimativa como sendo aquela, né, abraçar a estimativa e falar assim, ó, é isso que vai acontecer, aí eu já falo assim, então, bem-vindo ao mágico mundo de desenvolvimento de software ou produtos digitais. E nós temos incertezas. E nós temos aqui filas em todos os lugares onde a gente pode imaginar. E, assim, a estimativa ou aquela referência, ela só vai dar uma ideia de complexidade. Ela dificilmente vai dar uma ideia da duração daquilo. Por exemplo, lá na PAG, o que a gente tem feito? Um acordo que eu firmei muito forte entre negócio e arquitetura é as estimativas são renovadas semanalmente. Elas têm uma duração. Elas vencem em 1 semana. Por quê? Porque, como eu falei antes, estimativa é dado que eu conheço agora, eu consigo estimar. Daqui 1 semana eu conheço um pouco mais. Eu consigo, talvez, já entregar alguns itens, já consigo ver como é que está sendo a customácia de entrega. Beleza, agora, dado isso, eu consigo estimar melhor. Aí, na semana que vem, de novo, melhor ainda, e melhor ainda, até chegar no dia que acaba o que tem que ser feito. Tá? Então, é muito importante a gente ter... estimativas têm prazo de validade. Tá? Elas vencem, estragam. Oi. Oi. Olá. Boa noite. Boa Meu noite. nome é Juliana. Eu sou Como? Juliana? Juliana. Gostei de você. Obrigada. Eu sou analista de sistemas e eu já trabalhei em diversos projetos, né, de implantações, viradas de versões e outras coisas também. E durante o projeto, a gente utiliza vários indicadores de números que são para controlar os trabalhos das pessoas, controlar o time, o tempo e a eficiência. A métrica ágil, ela entraria como que ela entraria nessa gestão? Somente para controle ou ela entraria como uma melhoria contínua também? Assim, acho que, Juliana, o principal ponto para mim dentro, né, de um contexto ágil para as métricas é justamente o lado da eficiência
E aí, olhando um pouco métricas de fluxo, tá? Porque a gente pode trazer métricas de negócio que eu acho que entra numa discussão de eficácia, que é saber se a gente está priorizando as coisas certas, que eu acho que é super importante também, principalmente para quem trabalha com produto. Mas olhando pela ótica de eficiência, as métricas de fluxo que a gente está acostumado, então, quantos itens o time tem entregue por ciclo, né? E aí isso pode ser sprint, pode ser semana, pode ser trissemana, enfim. Outras coisas que eu acho super interessantes pensando em evolução também. Poxa, baseado no que a gente tem entregue, quanto tempo as coisas têm levado para serem feitas? E se a gente começa a olhar numa retrospectiva, por exemplo, um gráfico que nos diz que na última quinzena nós tivemos uma variação muito grande de tempo de entrega das coisas que foram feitas, a primeira pergunta que tem que ser fomentada para o time é: o que aconteceu? O que trouxe essa variabilidade? E aí, em cima, né, das respostas que forem surgindo, para o próximo ciclo, como a gente consegue controlar essas variáveis? Então, veja, esses dois exemplos que eu estou trazendo aqui, eles são muito baseados na ideia de melhoria contínua. E aí eu até brinco assim, eu tenho um mantra, eu digo, tipo, tem uns fundamentos do Albino. Acho que o primeiro fundamento do Albino é o quê? Quando a gente está trazendo métrica para um contexto ágil, a gente não está querendo comparar as pessoas, a gente não está querendo trazer isso para aquela ideia de metrificar indivíduo dentro do time. O que a gente está querendo fazer é fomentar discussões de melhoria de processo e melhoria contínua. Porque se tiver algum outro motivo de eu estar metrificando, aí eu já falo assim, então, veja bem, né? Eu acho que talvez assim, você vai querer começar a deturpar aquele número, e aí a gente começa a entrar naqueles ambientes onde diga como você me mede, que eu direi como eu me comporto. E aí, né, dado o querido Goltner, ele tem essa afirmação, eu acho ela super rica, e as pessoas vão começar a distorcer a métrica, né? Então, eu acho que, assim, lembra desse mandamento lá, métrica ela tem que servir para evolução. Então, acho que esse eu concordo plenamente contigo. Perfeita a resposta, pelo amor de Deus. Oi, boa noite. Cadê? Meu nome é Fernanda. Eu queria aqui. saber a opinião de vocês, como que vocês acham que as métricas podem moldar o comportamento de uma equipe? Poxa, total. Deixa eu ver se eu me lembro num caso teve um caso no Object, certo? Eu falei, numa empresa que eu trabalhei antes, a gente estava com uma taxa alta de bugs. Tá? Não, desculpa, não era bug, era cenários intermitentes. Que desgraça era essa? É o seguinte, os testes automatizados, eles têm alguns... Se não for um teste bem feito, acaba que o teste ele fica... hora passa, hora não passa. Tá? Acho que em inglês é flickering tests, alguma coisa assim, não lembro exatamente a expressão. Mas, e a gente chamava de teste intermitente. Tipo, passa agora, roda 10 vezes, não passa. Daqui a pouco passa de novo. Então, a gente tinha esse tipo de problema. O que a gente fez lá? A gente criou todo uma certa gamificação em cima da coisa, expôs esse dado de maneira muito explícita, do tipo, olha, tem uma TV maior que essa aqui lá, mostrando, olha, nós temos tantos cenários de testes intermitentes e o time tal criou um novo teste intermitente. Pois precisamos reduzir isso. Como é que foi feito isso? Colocar na PLR. Não gostei, tá? Atrelou dinheiro no negócio, é complicado, mas assim, boleto é um motivador que tipo, motiva as pessoas e as pessoas vão atrás de fazer acontecer. E aconteceu que conseguiram baixar. Tá? Então, esse foi uma das maneiras que eu vi acontecer também. Aí eu acho que tem um exemplo, né? Esse ainda foi um exemplo positivo, mas tem um outro caso, uma pessoa CTO, ela chegou e falou assim, Albino, aqui os meus times eles são super produtivos. Se você olhar o histórico de vazão, de entrega desse time, você vai perceber que taxas altíssimas, 15 itens por semana, 16 itens por semana. Eu falei, nossa, sempre foi assim? Ele, não. Teve uma época que a gente estava com 2, 3 itens por semana e a gente estava um pouco incomodado com isso. E aí, o que a gente fez? A gente simplesmente chegou e falou para o time assim, se não tiver, no mínimo, 10 por semana, né, alguma coisa vai acontecer, né? Enfim, né? E aí, para as boas pessoas que entenderem isso. E aí, o que aconteceu? O CTO estava super feliz com o número, e aí eu fui entender com o time que de fato, quais foram as práticas, né, para, por exemplo, você triplicar a sua vazão ou quadruplicar a sua vazão. Né? E aí a resposta foi qual? A gente começou a quebrar mais as coisas. Certo?
Então, assim, né? E a métrica foi atendida. Aí foi moldada, certo? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu acho que esses estímulos que a gente acaba colocando, os incentivos que a gente coloca, eles têm que ser super, assim, super bem transparentes. Porque se as coisas elas não forem, né? Se eu realmente só estou querendo chegar a um número porque parece bonito, eu acho que aí a gente vai começar a maquiar as coisas. E aí eu acho que, para mim, assim, né? Nesse exemplo, eu acho que foi bem interessante, porque tá bom, vocês entregam 12 coisas, mas agora vamos pegar a opinião das pessoas que são usuárias da plataforma de vocês. Como que está a pesquisa de satisfação? Ih, essa pesquisa não cresce, a satisfação só está estagnada. Falei, caramba, então vocês entregam mais, mas as pessoas não ficam felizes com o que vocês entregam? Certo? Então, acho que aí a gente começa a trazer um pouco, né, como a gente consegue conectar essas métricas de eficiência com essas outras métricas que são mais voltadas para o resultado. E aí... Imagina um time de suporte que é premiado ou ganha bônus pela quantidade de tickets abertos. Ou um time de desenvolvimento que, pelo outro lado, é bonificado toda vez que consegue fechar um número X de tickets. Eu já vi time simplesmente ir lá pagando do Gira. Tá, fechou, moveu. Se for relevante, volta no próximo ciclo. É isso. E acontece, gente. Cadê? Boa Não noite. estou enxergando. Tá ali no Faz cantinho, assim. tá ali no cantinho. Tá bom, valeu. Boa noite. Boa Boa noite. Sou o Carlos. Bom, Carlos. A minha pergunta é a respeito da parte ágil. O escopo meu é pro lado ágil, Tá. certo? E pela parte do ágil, legal. Pela parte do ágil, eu vejo que as métricas, principalmente, ela tem que trabalhar em cima da maturidade da equipe. Quanto uma equipe tem maturidade para fazer algo. Esse fazer algo é ser assertivo, principalmente com a métrica dele em avaliar o tempo que ele leva para fazer X ponto ou alguma coisa de entrega. A parte de valor, entrega de valor, isso não é problema da equipe, entre aspas, lógico. É problema de quem cuida do backlog e da entrega de valor para o cliente. Quem é responsável de entrega para valor para o cliente tem um outro papel, que é um Product Owner aí no meio aí, que está envolvido com o cliente. Então, assim, a única métrica que eu conheço, de fato, numa equipe ágil, é o quanto a equipe tem maturidade. O que é a maturidade? É quanto ele é assertivo para a entrega de determinada quantidade de ponto ou de funcionalidade em determinado sprint, numa determinada velocidade. Essa que eu entendo que é a métrica dentro de uma equipe ágil. Eu estou trazendo isso aqui para o ágil. Minha expectativa foi essa para assistir aqui o evento. Legal. Eu gostaria que vocês complementassem se essa minha colocação está correta ou precisa de complementação, tá bom? Não, é bacana, porque a gente estava conversando agora no lobby ali, exatamente sobre isso. Que eu não sei se era... E aí eu tenho a mania de fazer perguntas e não dar resposta para quase nada. É uma mania chata essa de ficar só cutucando. E uma pergunta que eu fiz é, será que essas pessoas não têm a maturidade e eu tenho que delegar esse trabalho para o PO porque eles não são maduros ou eles não são maduros porque eu tenho alguém que fica cuidando disso por eles? Sabe? Será que se eu tratá-los como pessoas responsáveis, será que eles não vão começar a ser responsáveis? Ou se continuar tendo um PO, por exemplo, que vai ser o babazinha deles ali, falando, não, eu cuido do valor, vocês cuidam do seu, aí cada um faz o seu, e eu vou começar a criar uma departamentalização na empresa. Sabe? De, olha, não, PO cuida do negócio, eu só vou produzir código, eu só transformo as histórias do usuário que o PO criou lá em código, é só o que eu faço. Eu nem testa, porque eu tenho um departamento de homologação lá que ele que testa. Sabe? E a gente começa a criar esse tipo de estrutura dentro da organização, e isso eu vejo como bastante nocivo, esse tipo de comportamento. Mas, assim, ainda existe muita empresa que ainda está com esse tipo de coisa. O que eu tenho visto é o seguinte, quanto mais verticalizada a empresa, mais você tem esse tipo de cenário. De pessoas específicas para papéis específicos com responsabilidades altas, bem separadas, do tipo, olha, PO faz isso, o Scrum Master faz isso, o time faz aquilo e tem o teste que faz depois. E tem o pessoal de deploy ainda, porque DevOps é coisa do futuro. Do futuro, acho que é bom.
E aí, até trazendo um pouco, né, da minha visão sobre isso, tem uma sistematização que eu gosto de ver, que é independente de equipe e de papéis que eu tenho dentro de uma equipe, eu entendo que agilidade, e aí quando a gente fala agilidade para o negócio, eu não estou falando, né, agilidade e o método. Eu tenho o Scrum, eu tenho o método Kanban. Quando eu falo agilidade realmente para a organização, que é tentar provar hipóteses mais rápido e ganhar dinheiro em cima dessas hipóteses que eu estou provando. Tem 4 grandes perspectivas que eu acho que são super úteis. A perspectiva de eficiência, que é realmente, se eu não fizer as coisas mais rápido, e aí eu concordo plenamente contigo, se o time não tiver maduro o suficiente a nível de processo para poder entregar as coisas mais rápido, a gente não consegue coletar feedback cedo do cliente e a gente não consegue saber se a gente está no caminho certo. Tem o lado da eficácia, e aí, para mim, é do tipo, a gente, né, tem terceirizado isso muito para as pessoas que são POs, que é, se eu não tenho o backlog certo, eu realmente, né, vou entregar coisas que não vão resolver problemas reais e não vão trazer o resultado para o negócio. E aí tem outras 2 perspectivas que eu acho que são super saudáveis, que é a perspectiva de pessoas. Então, a gente precisa saber se as pessoas, elas de fato estão engajadas com aquilo que está sendo colocado ali dentro daquele contexto. Ainda mais no mercado de tecnologia que está super aquecido. E aí é muito fácil você perder as pessoas hoje. E aí tem uma 4ª perspectiva, que é a perspectiva de qualidade de código. Que a gente aí, né, dentro do universo de agilidade, tem se distanciado do pessoal de tecnologia mesmo, para saber se aquilo que a gente está colocando no ar, qual que é a qualidade disso? Qual que tem sido a taxa de defeito em cima do código que eu tenho colocado? Como que tem sido essa questão, né, da minha suíte de testes? Ela tem passado ou não tem passado? A nível de número de deploys que eu faço, quantos rollbacks eu tenho em contrapartida? Então, é uma 4ª perspectiva, que também a gente tem métrica para isso, que acaba sendo super relevante, porque eu posso entregar muito, às vezes eu posso até entregar certo, só que a hora que eu começo a trazer usuários e, enfim, fazer com que a plataforma ela comece a ser utilizada, ela começa a não aguentar. E aí o lado técnico ele rui. Então, eu acho que, né, essas 4 perspectivas, para mim, assim, independente de papéis, independente de qual design que eu tiver de estrutura organizacional, essas coisas elas têm que estar dentro da estrutura de agilidade. Porque se elas não estiverem combinadas, né, eu não vou estar sendo ágil. E aí começa aquela coisa do tipo assim, não, eu sou ágil, né? Eu sou o Scrum Butt, né? Eu sou Scrum até aqui, eu sou o ágil até aqui, eu faço, né, o ágil 2. Minha versão, enfim. Ágil na política, tradicional nos costumes, alguma coisa assim? Isso, exatamente. Acho que é isso. Terrível. Cadê? Oi. Beleza? Boa noite. Sou o Cássio, da TCS, sou gerente de projetos, né? Mais uma dúvida focada em experiência nossa que a gente tem nos projetos para ver como que vocês veem e como que age com isso também, né? No cliente, quando a gente geralmente passa que vai implantar um processo ágil, eles confundem ágil com mágico, né? Você acha que, não, agora virei ágil, eu vou entregar isso aqui em 3 dias, né? Mas focado no que você estava passando aqui, né, da curva de aprendizado, né, hoje eu sei um pouco, amanhã eu sei um pouco mais. Na metrificação isso interfere também, né, a curva de aprendizado do time, como que você vai poder prever, né, lá na frente quanto que vai ter de maturidade para poder fazer a metrificação aos poucos. A gente fala da parte do escopo aberto, né? Então, no passado é o que você falou, cara, colocava tudo no contrato, o que cada um vai fazer, na vírgula, cada corte, se o teste vai passar ou não, fechava um preço naquilo e aquilo tinha que ser entregue. No formato mais atual, formato mais de escopo aberto, vamos acompanhar o mercado, vamos definir o que vai acontecer no decorrer do desenvolvimento ali. Essa curva de aprendizado, para mim, ela impacta também que assim, o time self-organized, cada um pega aquilo que conhece, mas tem que ter aquela curva de aprendizado a cada dia. E para isso a gente tem que planejar, né, para acontecer também treinamentos ou divisão de conhecimentos dentro do próprio time. E a gente, por exemplo, nos nossos projetos lá, eu principalmente, como eu faço um papel de coach, né, tenho alguns Scrum Masters abaixo de mim, e faço um papel de coach entre eles e eu incentivo, né, em planes, com os Scrums e com os POs, a parte de pontuar a parte de passagem de conhecimento, de treinamentos dentro de cada sprint. A gente ter meio que obrigatório
um período, uma pontuação para falar, cara, a gente tem que dividir conhecimento, eu não tenho que deixar isso para depois do horário, para fazer por fora. Então, a gente pontua, a gente cobra também por esse conhecimento. Como que vocês veem isso, né? O convencimento do cliente de que a formação durante o projeto também é importante e eles acatarem isso? Não convence. Não, é sério. Alguém precisa convencer o médico a lavar a mão antes de fazer uma cirurgia? Não. Por quê? Faz parte da profissão dele. O médico lava a mão porque ele vai ter que fazer o procedimento em você. Ponto. Alguém precisa convencer o médico a usar material esterilizado? Não. Faz parte da profissão dele. Ele sabe que se der alguma coisa errada contigo, ele está ferrado. Então, ele não faz isso. Nossa profissão, trabalhadores do conhecimento, pessoas que constroem coisas super intangíveis. Software. Alguém já pegou um software na mão? Eu sei que é piada velha, mas vamos lá. Software é intangível. A gente está criando conhecimento, a gente está organizando conhecimento. Que é basicamente isso que a gente faz. A gente pega o conhecimento de um lado, a informação de um lado, organiza e coloca do outro. De um jeito que seja mais palatável. Então, assim, não cabe ao cliente decidir como é que eu vou tocar a evolução da minha equipe. Cabe a nós. É a nossa profissão. Sabe, nós somos desenvolvedores. E aqui desenvolvedores, tipo, estou falando aqui todo mundo que está envolvido com o desenvolvimento. Não necessariamente o developer, né? Eu estou falando, todos nós somos desenvolvedores de produtos, ou de soluções, ou de qualquer coisa que o valha. Então, eu não vejo isso como um sinal com a qual eu delegaria. Tem um cara que eu acompanho há anos, chamado Klaus Wüstefeld. Tá? Ele fala que algumas empresas que ele passou, ele tem colocado mais ou menos um número bem, como é que eu vou dizer, não é drástico, é ousado, de 20% do tempo ser para a evolução. Ele chama esse tempo de qualitatividade, que é o tempo que eu invisto para melhorar a qualidade e para ser mais produtivo. Tem empresa que tem dificuldade de assumir isso no curto prazo. Quando você vê os resultados que você está trazendo disso, e esse tempo, você não vai desenvolver nenhuma feature nova. É o tempo que você está ali pensando, olha, como é que eu posso melhorar? Eu posso até pensar em refactor, tá? Eu posso refatorar um código, alguma coisa assim. Eu posso estar construindo uma ferramenta que vai me ajudar a ser mais otimizado em alguma parte. Eu posso fazer um monte de coisa, mas tudo pensando em melhorar o jeito que eu faço as coisas. Não entregar mais software naquele período. Tá? É proibido entregar novo software nesse período. É só software que vai me ajudar a ser mais produtivo. E ele tem conseguido resultados fantásticos. Então, na primeira semana, os primeiros sprints, o cara fica, meu Deus do céu, eu estou perdendo a segunda-feira inteira. Se você pegar aí 20% da semana, é um dia. Eu estou perdendo a segunda-feira inteira com esse povo maluco ali dentro de uma sala, criando coisas. Eu estou pagando 4/5 só dos caras. 1/5 eles estão brincando lá, eu não sei o que eles fazem. Mas quando você vê o resultado, a coisa se paga, se resolve, você vê os seus bugs caindo, você vê o seu cliente satisfeito, você vê a vazão acontecendo rapidamente. Mas assim, por quê? Porque essa equipe não delegou para o cliente como é que eu vou fazer software. Tá? Cabe a nós, profissionais dessa área, determinar como. Diga lá. Mas eu acho que é isso, assim, e olhando um pouco coisas que eu acho, práticas que eu acho super interessantes que estão acontecendo, né, no mundo real, é de você conseguir incluir junto do dia a dia de equipes que trabalham com o cliente, a relação cliente-fornecedor, momentos de learning shots, por exemplo, de realmente vamos trazer um problema real, né? Porque aí também não fica aquela coisa, né, do tipo assim, não, aqui nós vamos estudar um assunto lá, né, das divindades do desenvolvimento de software. Não, vamos pegar um problema real que está acontecendo aqui, que inclusive pode ter sido um item de retrospectiva, que surgiu lá na retrospectiva, e vamos tentar pensar num momento aqui de 4, 8 horas em estratégias para resolver esse problema. Então, um exemplo clássico. Refinamento de backlog. As coisas não estão funcionando de jeito nenhum, ninguém tem tempo de poder descrever bons requisitos, ninguém está interessado em realmente tentar quebrar os lotes, né, em tamanhos menores e tal. E aí, retrospectiva atrás de retrospectiva, aparecem aqueles itens do tipo assim, as coisas estão levando muito tempo, o time não entrega, não sei o quê. Lá. Gente, vamos parar. Né? Esse tempo, essa qualitatividade que eu acho que esse termo do Klaus é muito bom. E vamos realmente tentar entender o que a gente pode fazer para reduzir. Vamos separar o dia hoje para isso, cliente, fornecedor, porque não está sendo saudável para nenhum dos lados. Então, eu acho que para mim tentar trazer essas práticas emergentes de resolução de problemas também, elas são super úteis para a gente ajudar a desenvolver os dois lados. Aí, pensando assim, né, trazendo um pouco para o lado de realmente empresas de serviço,
Aí, no modelo de negócio, você já tem que prever essa questão de você ter uma carga para as pessoas se capacitarem. Porque seu grande ativo, como o Juliano trouxe aqui, é o conhecimento que você carrega. Se você não dá tempo para as pessoas elas terem um buffer para poder se atualizar, o que vai acontecer? Seu concorrente vem e se substitui. Muito simples assim, né? Aí o cliente começa a enxergar que aquela pessoa que está dentro do time ela não é tão senior assim. Aí, enfim, aí você começa a ter vários efeitos por você estar ancorado num modelo de negócio que não privilegia a capacitação das pessoas. Então, acho que tem duas formas. Uma é tentar trazer problema de cliente para ser resolvido dentro das billable hours, né, das horas cobradas. Vamos trazer ali para resolver. Mas tem também uma questão de, quando você está pensando no desenvolvimento das pessoas, é que você tem que, dentro da estrutura do seu modelo de negócio, permitir uma lacunazinha de tempo para elas estudarem. E não forçarem aquela coisa, né? Não, vamos fazer 10 horas por dia, né? Para ir naquelas horas ali a mais, você poder treinar. Aí, pô, né? A pessoa vai querer beber cerveja, vai querer, né, sair, vai querer fazer outras coisas da vida. Talvez ver a família, Talvez, né? né? Talvez, quem sabe, né? E como a gente falou mais cedo, o mercado está super aquecido. Eu tenho duas empresas que estão concorrendo. Eu tenho uma que me dá tempo para estudar, que me dá tempo para evoluir, que me respeita como pessoa e como profissional, e tem a outra que está me sangrando até a alma para poder entregar software de qualquer jeito. Qual das duas que eu fico? Não sei. Cadê? Aqui. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Débora. Oi, Débora. Obrigado a vocês por esse espaço para a gente poder perguntar, e vocês, com a experiência que vocês têm, responder as nossas perguntas. Mas eu tenho uma dúvida bem grande referente à entrega de valor. Tá? Eu entendo que o cliente, muitas vezes, não sabe o que ele quer. Ele tem um problema, mas ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe o que vai resolver. Como eu consigo medir a entrega de valor? Eu entendo que não é com a pesquisa de satisfação, porque o cliente vai lá, responde a pesquisa, gostei da entrega, mas como eu sei que ele está utilizando realmente? Tem como medir? Essa é uma boa. Quer falar? Eu vou dar só uma introduzida aqui. Aí, eu acho que assim, uma das discussões que eu tenho tido muito com as equipes, principalmente quando a gente está trazendo um item para dentro do backlog, né, do escopo de trabalho, é a gente conseguir atrelar qual é a métrica de negócio que está por trás daquilo que a gente está fazendo. Um exemplo muito claro. Se eu estou trabalhando num software de workflow, qual é o processo e qual é hoje a capacidade desse processo e como que aquela funcionalidade daquela automatização ela vai ajudar a reduzir esse tempo do processo. Então, para mim, essa é uma métrica muito simples. A partir do momento que eu entreguei o software, a automatização ela deve reduzir o tempo que o processo leva. Então, veja, eu estou conseguindo traduzir uma métrica de negócio. E aí, eu sou bem crítico com relação a essa questão de valor, tá? Eu vou trazer uma opinião. Eu tenho abolido do meu vocabulário valor. Eu sempre tento traduzir o que é valor. O que é valor? Valor é eu conseguir gerar mais receita, valor é eu conseguir reduzir o tempo, valor é eu conseguir reduzir a minha taxa de desperdício. O que é valor? E aí, quando a gente consegue trazer fazer essa tradução, às vezes o valor pode ser satisfação. Né? Como eu trago essas variáveis para dentro, né, do dia a dia do time e consigo explicitar essas variáveis. Porque também, e eu concordo plenamente, tem cliente que vai chegar e vai falar o seguinte, eu não sei, a gente tem que entregar e faz parte do jogo. Assim, tem jogo que assim, não adianta, você vai querer trazer lá qual que é a métrica que vai, por exemplo, bater na minha análise financeira. O cliente fala, não, eu só preciso entregar lá no final do ano, né, porque eu sou cobrado por entrega e beleza, vida que segue sem crise nenhuma. Então, acho que assim, né, se a gente está realmente interessado em conseguir fazer essa tradução de valor, aí a gente começa a brincar também com outras perspectivas da agilidade, que é priorização, por exemplo. Porque se a gente sabe que, por exemplo, uma determinada funcionalidade ela vai trazer mais resultado financeiro do que outra que está organizada no backlog lá no topo, eu despriorizo. Porque é meio óbvio, né? Aquilo que vai trazer mais receita tem que ser feito antes. Então, eu acho que é isso. A provocação que eu deixo é como nós estamos conseguindo traduzir valor. Como que eu consigo traduzir aquilo para uma métrica de negócio. E, a partir desse momento, a gente consegue realmente saber se a gente está entregando ou não está entregando. Acho que exemplos clássicos disso, assim, principalmente para quem trabalha com automação industrial, são em cima de relações de eficiência operacional da empresa. Assim. Tipo, para mim, é um item que eu tenho visto. Um outro item, né, eu tenho trabalhado muito nesse universo de startups. Então, assim, dentro de uma perspectiva de startups, às vezes o resultado financeiro no hoje não é tão importante.
Às vezes o importante é as pessoas estarem, né, uma taxa de penetração no mercado, as pessoas estarem falando sobre aquela startup, as pessoas, de fato, estarem compartilhando aquele aplicativo. Isso é valor para eles, porque eles vão conseguir ganhar, né, voz, isso aumenta investimento, isso vai fazer com que na próxima rodada eles virem, por exemplo, uma próxima unicórnio. Enfim. Então, acho que são esses, acho que é isso, conseguir traduzir valor e discutir em cima disso. Legal. O único complemento que eu colocaria é o seguinte, você começou com, nós temos um problema e o cliente não sabe o que quer. Eu acho que é totalmente fair essa situação, tá? É justíssima. O cliente não sabe o que quer, a gente não sabe como resolver o problema. E é por isso que eles nos contrataram, sabe, para resolver o problema dele. Só que aí, a gente também não pode ser arrogante de achar que sabe resolver o problema dele. Mas o que a gente faz? A gente cria hipóteses. Então, cada item do backlog, na minha visão, ele é uma hipótese. E eu tenho que validar essa hipótese. E ver se aquela hipótese solucionou o problema. A hipótese soluciona o problema. E aí, sim, eu uso todas essas métricas que o Albino comentou para validar isso, se tem como mensurar isso de alguma forma. E, às vezes, vai rolar satisfação mesmo. Tá? Mas, assim, e até extrapola o assunto métrica, isso, né? Mas, tipo, todo problema tem algumas hipóteses que solucionam, e eu vou trabalhando hipótese por hipótese, da mais barata para mais cara, ou sei lá, a mais provável para menos provável, como é que eu priorizo é outra conversa. Mas, tipo, eu vou pegar aqui que eu acho que resolve primeiro e vou aplicando. Resolveu? Não. Próximo ciclo. Essa aqui resolveu? Não. Próximo ciclo. Pô, essa aqui resolveu. Beleza. O problema está resolvido. Sabe? Então, cada hipótese pode tratar esse problema do cliente e a gente vai. É um mundo de hipóteses, um mundo de possibilidades. Olha que maravilha. Boa. O meu primeiro. Com certeza, com certeza. Uhum. Certeza. É um produto só ou são vários produtos? Um produto. Não, sem problema. É que eu tenho uma historinha. Teve uma vez... Então, teve uma vez uma empresa, lá em Maringá, minha terra, que eles estavam com essa dificuldade. Tipo, tinha diversos clientes, tá, uns mais ricos que os outros ali, e tentando ganhar na priorização por decibéis, já viu? Que é quem grita mais alto tem a sua primeiro. Como é que a gente conseguiu sistematizar isso? A gente alocava pares por cargas compradas. Então, por exemplo, o cliente X, ele comprou no contrato dele 3 cargas. O que isso quer dizer? Que ele vai ter até 3 duplas em paralelo tocando coisas dele. O outro cliente, ele comprou 5 cargas. Putz, ele é uma telecom muito maior. Beleza, então ele vai ter 5 pessoas consumindo as coisas que ele pede. Então, foi assim que a gente conseguiu balancear um pouco a questão da prioridade. Aí você pergunta, mas entre um e outro, qual que faz primeiro? Bom, você vai ter pessoas exclusivas puxando o teu. Eu criei uma classe de serviço diferente para eles. Eles estão pagando a mais para ter essa priorização. Já que eles querem prioridade, você paga mais. Aconteceu isso aqui também. Tá? A gente pensou, e a gente tem recursos dedicados para um desses clientes. Mas isso não resolve o problema. Para tentar minimizar e fazer com que eles cheguem, né, num racional que seja bom para todos, a gente criou um questionário para com que eles possam colocar quais os benefícios daquela entrega, quais são as possíveis perdas, qual é o tempo que se é urgente aquela entrega. A gente fez um questionário para tentar
ver se a gente consegue melhorar esse tipo válido. de gap. Eu vou falar que é um gap porque é uma coisa que eu não consigo controlar. Né? Quem prioriza é o cliente, então a gente tenta ajudá-los a priorizar da melhor forma possível. Mas Deixa eu só nem esclarecer sempre a gente consegue. um negócio. Lá não era dedicados, tá? Então, tipo, 5 cargas, quer dizer que eu teria 5 pares. Isso quer dizer que, por exemplo, o Joãozinho e a Maria estão hoje trabalhando aqui, no cliente X, amanhã você pode estar no cliente Z. Esses pares sendo alternados, ele pegava o próximo item do backlog. Né? Então, você tinha uma pessoa que fazia essa priorização, sim, de acordo com talvez com o questionário para ajudar. Eu não me lembro exatamente como é que ele fazia isso, mas ele fazia essa priorização. E aí sim, as pessoas iam consumindo lá, mas as lupas pegavam próximo da fila. Não necessariamente do cliente que eu faria agora há pouco. Talvez seja de outro cliente, já que era um produto só. No meu cenário é um pouco diferente. A gente tem boards separados para que os pedidos cheguem. Então, assim, eu tenho o mesmo cliente que tem um board só para ele e ele também tem solicitações no geral. Não sei se ficou claro. Sim. Não, entendi. Sabe qual que é o risco desse cenário que me preocupa um pouquinho? É a disseminação do conhecimento. Super concordo. E o transbordo disso. Por exemplo, se o cliente X agora precisar de mais cargas do que o cliente A, como é que eu faço, já que ele não tem contexto, ele tem contexto zero do que está acontecendo no outro? Tá? Esse rodízio me ajuda a fazer com que o conhecimento continue fluindo dentro da organização. Tá? E é um dos aspectos que a gente tem que se preocupar. Somos trabalhadores do conhecimento. O conhecimento tem que fluir. Obrigada. Meu nome é Bárbara. Eu me interessei quando você falou que vocês faziam estimativas a cada semana. Atualmente, no cliente que eu estou, a gente faz a planning uma vez a cada 3 semanas. E as métricas saem totalmente distorcidas, porque o pessoal joga 3 e, na verdade, calcula lá 50 horas. E aí acaba escorregando para a próxima sprint, aí pega a somatória das horas e dos pontos que a gente teve na sprint anterior, soma com mais que eles querem carregar, porque é chuchado lá obrigatoriamente, e aí vai virando aquela bolinha de neve. Tá. Aí eu queria saber como que você falou da estimativa semanal, como que funciona, o que vocês fazem e tal. Olha, é aquele cenário que ele estava falando agora há pouco do mais provável, do otimista e do pessimista. Depois, se quiser detalhar a parte mais técnica disso. Mas o ponto é, eu vou ter uma base histórica. Tá? Tem um estudioso chamado Daniel Vacante, que ele fala que se eu tiver 11 amostras, eu já consigo tirar ter algum cheiro razoavelmente confiável de quando que eu vou entregar alguma coisa. Tá, mas a base histórica que você fala é dentro do mesmo projeto? Porque eu estou com um squad totalmente novo. Ou é retroativo a outros squads? Eu posso pegar uma média, tipo, no primeiro é um chute, gente. Tipo, você vai olhar o teu passado e falar, cara, dado que os últimos que eu já fiz, eu imagino que eu vou levar tanto. O lance é, toda semana eu vou te atualizar disso. Tá? Não é um tiro de flecha. Sabe? É um foguete que eu vou corrigindo o curso ao longo do caminho. Sabe? Não é uma bala de canhão que eu soltei aqui, ela vai percorrer uma parábola e eu consigo calcular exatamente onde essa bala de canhão vai cair. Não, ele é um foguete que eu vou corrigindo. Olha, move 3 graus para cá, 2 para lá e vai acertando ao longo do caminho. Mas falando mais concretamente, basicamente análise de vazão, a gente vê quantos itens foi, roda uma simulação chamada Monte Carlo, vou deixar ele explicar, e em cima dessa simulação a gente sai com os 3 cenários, o mais provável, o otimista e o pessimista, e isso é atualizado. Quanto mais amostras eu coloco nesse sistema, mais preciso isso fica, ou pelo menos mais confiável ele fica. E aí, né, trazendo um pouco para o contexto de dia a dia, a cada entrega que eu faço, eu cronometro, né, dizendo qual foi a data de início e a data de fim, certo? No caso, quantas horas, quando começou o cronômetro a contar e quando eu terminei, quantas horas deu aquela demanda. E aí, a partir desse momento que eu começo a ter essa relação de horas ou dias que eu levei para fazer as atividades, eu começo a tentar ter dado histórico para fazer essas projeções. Então, assim, né, a pergunta que você fez, eu uso projetos passados para tentar projetar projetos futuros? Eu sempre sugiro que não, principalmente porque o contexto é diferente.
problema que você está resolvendo ele é diferente. Então, aí entra aquela outra discussão. Rafael, eu preciso dar uma estimativa no primeiro dia do projeto. Aí eu falo assim, então, veja bem, né? A gente pode tentar, por exemplo, usar essas alternativas que são tamanho de camisa ou pontos para dar uma ideia, mas eu sugiro para você fazer esse exercício amanhã, quando você chegar na empresa. Pega essa história que o time classificou com 3 pontos, uma história X, veja quantas horas deu. Aí pega uma outra história que o time também classificou com 3 pontos e veja quantas horas deu. Aí você vai perceber que são, né, bem diferentes. Não tem tanta relação assim. Na verdade, eu já fiz isso, tá? Tem uma história que estava com 5 pontos e deu mais ou menos 2 semanas, e uma outra história que estava com 13 pontos e também foi 2 semanas. 2 semanas, então essa, agora você, né, trouxe para mim aqui o porquê que pontos, para mim, quando a gente está falando de duração de atividades, eu prefiro não usar. Eu prefiro usar unidade de medida de tempo mesmo, né? Dias, semanas, para dizer quanto tempo as coisas têm levado para serem feitas. Porque, no fundo, essa é a pergunta que a gente quer responder, né? No fundo, surgiu um item de backlog, quanto tempo ele vai levar? E aí, conforme eu consigo ter esses dados históricos de quanto tempo levou as coisas que já passaram, eu consigo rodar essas simulações, que nada mais é do que pegar o quê? O meu conjunto de dados históricos, cada uma das historinhas que eu fui entregando ao longo do tempo, e, em cima disso, de uma forma aleatória, ele dá uma perspectiva. Olha, se for uma história mais ou menos, né, que levou esses dias em cima do contexto do conjunto de dados que você tem, ela pode levar, num cenário muito otimista, 10 dias. No cenário mais provável, 12 dias. No cenário pessimista, 17 dias. Por quê? Ele pegou em cima da minha amostra de dados passados, atualizada. Outra forma que eu acho super legal também da gente analisar é em cima do quê, né? A partir do momento que eu começo a saber que eu tenho um conjunto de dados e eu organizo esse conjunto de dados, eu posso dizer, olha, com 80% de chance, isso quer dizer, 80% das tarefas que meu time fez, elas levaram 5 dias ou menos. E existe 20% das atividades que levaram mais do que 5 dias. Isso é uma análise simples de estatística, que é uma referência chamada percentil, que ela nos fala, né? Então, eu tenho o percentil 80, né, que a gente está avaliando, 80% dos casos. Claro. Então, assim, o que eu brinco? Se a gente consegue captar data de início e data de término de qualquer atividade, a gente consegue ter uma métrica que é o tempo que levou para ser feita, em dias. E, a partir desse momento, a gente começa a fazer essas brincadeiras. Assim. Então, para quem estiver interessado, percentil é uma referência estatística que ajuda a dar essa ideia de quantos % né, de tempo levou, e aí baseado no momento que a gente tiver essas informações na mão, de dias que aquelas atividades elas levaram para serem feitas. Então, acho que... Eu ia falar que isso é importante ressaltar para o cliente, que, por exemplo, quando a gente está falando de percentil 80, 20% é risco. Ou seja, 80% dos cenários aconteceram dessa forma, mas tem 20% que não. Ou seja, existe uma chance de que essa historinha que a gente está trabalhando agora seja um desses pontos fora da curva. E isso tem que estar claro na comunicação com o cliente, para todo mundo saber, olha, compramos um risco de 20%. Beleza? Cadê? Boa noite, meu nome é Tobias, eu trabalho numa consultoria de software, né? Então, o meu cliente final é um cliente externo. E colocando isso que vocês falaram de como é difícil estabelecer um contrato com o cliente, com as premissas de escopo, prazo e custo, porque isso vira um projeto tradicional, né? Quando a gente começa a fornecer serviço de tecnologia no modelo Agile, ou seja, alocando squads, isso vira praticamente uma alocação de profissional. E do ponto de vista do cliente, né? Por exemplo, a PAG, qual seria a régua para medir o fornecedor, para ter certeza que aquele investimento que você está fazendo está valendo a pena, que o fornecedor está desempenhando algo dentro da sua expectativa? Então, você, por exemplo, mede pontos, mede quantidade de trabalho entregue, ou não dá para medir dessa forma? Posso falar como fornecedor? Eu posso falar porque eu sou diretor de uma empresa de consultoria também, de desenvolvimento. E aí eu acho que entra muito aquela questão. Geralmente, quando a gente acaba vendendo, é muito isso, em cima do modelo de equipes, né, pré-formatadas, eu entrego aquelas equipes. Acho que a primeira variável que a gente sempre coloca quando a gente está alocando as pessoas a gente tem um prazo definido. Então, no máximo, a gente começa com experimentos de, no mínimo, 3 meses e, no máximo, 6 meses de experimento.
Se eu não conheço, né? Se eu estou numa relação totalmente aberta e inicial. Por que 3 meses? Porque é o tempo justamente do time conseguir fazer um ramp-up e eu conseguir levar algumas métricas, principalmente de como tem sido a vazão de entrega, quanto tempo tem levado as coisas para serem feitas, para mostrar, olha, eu posso ser um fornecedor confiável. Né? Porque se eu não dou visibilidade dessas métricas desde o início do relacionamento, eu não vou conseguir gerar essa confiança, né? E aí começa aquela coisa do tipo assim, agora eu vou começar a te cobrar por sprint completo ou por, né, release entregue. Então, a alternativa que a gente fez lá dentro da plataforma Tech foi trabalhar com contratos mais curtos, quando não existe relacionamento, e a partir do momento que construiu o relacionamento, aí a gente começa a trabalhar com, poxa, vamos pensar então em contratos de 1 ano, contratos onde eu consigo, agora que você entendeu o modelo de trabalho, que é muito baseado na premissa de visibilidade, e essas métricas que a gente estava falando aqui, elas são geradas semanalmente, então é aquela coisa do tipo assim, você precisa saber quanto tempo levou? Está aqui, o lead time está te falando isso. Você precisa saber qual tem sido a cadência de entrega do meu time? Está aqui, um relatório que te mostra quantos itens estão sendo entregues por semana. Isso acaba ajudando a criar esse tipo de relacionamento. E aí tem uma última variável que a gente acaba usando lá na plataforma Tech quando a gente está falando de relacionamento com o cliente, que é uma métrica que para a gente é super importante, que é o cliente conseguir avaliar o sucesso do projeto na ótica dele. Então, a gente faz uma pergunta muito simples a cada 3 meses, que é, qual era a sua expectativa com o serviço, né, de entrega? E o cliente escreve. E aí, baseado nessa sua expectativa, como você nos avalia numa escala de 1 a 5? Nós estamos péssimos ou nós estamos sendo excepcionais, né? Estamos suprindo, né, em muito a sua expectativa. E essa métrica, para nós, é um belo de um termômetro para a gente saber se vai ter renovação ou não. Porque se o cliente ele avalia como neutro, né, bom ali e tudo mais, é muito provável que a gente vá ter o churn, né, vai ter a vazão do cliente no final do contrato. Porque deu aqueles 3 meses, ele não gostou muito, ele tem mais o compromisso nos próximos 3, aí ele provavelmente vai fechar se a gente não fizer nada de diferente. Então, é um pouco disso. A gente traz as métricas de entrega para mostrar produtividade e a gente traz também essas métricas, esse lado mais qualitativo de percepção de entrega do serviço para saber se o cliente está realmente tendo sucesso com aquilo que ele tinha contratado no nosso serviço. Então, é uma forma que a gente tem encontrado aí para garantir vendas de projetos ágeis de um jeito bem transparente. Assim. Legal. Eu vou contar dois causinhos. Tá? A PAG ela tem um modelo um pouco diferente de trabalho. Eles trabalham mais com alocação de longo prazo. Então, as pessoas não vêm para um projeto específico. Né? Às vezes, se contrata uma equipe para trabalhar um determinado tema específico. Então, temos que tratar a liquidação de grandes contas, sei lá, alguma coisa assim. Aí se contrata um time, às vezes externo, às vezes interno, para poder lidar com isso. O grande lance com mínimas diferenças, porque infelizmente tem algumas, todos são tratados como se fossem internos ali na PAG. Então, é um cenário um pouco diferente do que eu costumava ver em quase 100% das consultorias que eu vi por aí. Mas deixa eu trazer um exemplo mais antigo. Teve uma vez um contrato que a Objective fez anos atrás com a TIM, a Telecom, né? E eles fizeram um contrato para poder criar a parte de cobrança do SMS. Tá, isso é lá em 2004, acho, 2003, uma coisa bem antiga. E naquela época o contrato vinha com cláusulas do tipo, olha, a TIM, como cliente, reconhece que determinar todo o escopo no começo do projeto é um desperdício. Portanto, nós vamos trabalhar de maneira iterativa e incremental. A cada novo ciclo, nós vamos criar o escopo que será gerado no ciclo seguinte. Tá? Aí você fala, poxa, mas daí o cliente está comprando todo o risco, né? Não. Do lado de cá, a Object esse aqui é um contrato renovável no silêncio, para até X tempo. Por que tinha o X tempo? Porque era uma empresa, essas empresas gigantes, elas têm esse negócio de que elas precisam alocar um certo orçamento para um contrato. Então, tinha que alocar um orçamento lá X, então, é X tempo aí de contrato. Porém, ele era um contrato renovável no silêncio, ou seja, se, por qualquer razão, o cliente não estivesse satisfeito com as entregas, ele poderia cancelar o contrato a qualquer instante e pagar só o sprint corrente. Ele paga o sprint corrente, finaliza esse sprint e não precisa renovar mais o contrato. O contrato foi tão bem sucedido que sobraram, se não me engano, 3 ou 4 semanas no final do projeto, que já tinham atingido todos os objetivos de negócio,
que o projeto já estava finalizado e eles ainda tinham aquela locação. Daí o Objective virou para a TIM e falou, que problema que você tem aí para resolver? Aí falou, a gente não está com dificuldade de fazer os deploys aqui e tal, e foi uma das primeiras implementações de DevOps dentro da TIM, lá em 2004. Tá? Que eles começaram a colocar build contínuo, esse tipo de coisa lá dentro para eles, e eles usaram essas 3 semanas para treinar o pessoal lá para poder fazer esse tipo de coisa. Então, esse é um cenário que a gente está falando de colaboração com o cliente mais do que negociação do contrato. Sabe? Mas tudo depende do contrato ser inteligente o suficiente para poder aceitar esse tipo de adaptação. Obrigado. Oi, boa noite. Cadê? Eu estou aqui. Oi, meu nome é Rafael, eu trabalho na AT&T, eu sou engenheiro de redes, então eu não sou developer, eu não trabalho com essa área, né? Mas assim, o dia a dia de vocês eu vejo que tem muito a ver com que quem trabalha com entrega de projetos sempre vai empacar em algum ponto, sempre vai passar por alguma coisa, né? Uma variável que eu queria trazer para vocês, para saber a opinião de vocês também, é em relação a processos. Tá? Eu trabalho em empresa grande e a gente tem grandes clientes e eu percebo que quanto maior o cliente, maior a expectativa, né, como o próprio Tobias falou, além da expectativa, como os contratos são longos, são grandes e tudo mais, eles têm também muitos processos para garantir que as coisas são entregues no tempo que eles esperam, da forma como eles esperam, para que tanto a empresa que fornece quanto a empresa que recebe tenham como mensurar as etapas, né? Então, quanto mais pessoas envolvidas, mais fornecedores envolvidos, mais processos entram. Quanto mais processos, mais demora para entregar o projeto, porque cada empresa vai medir de uma forma, cada empresa tem uma expectativa e cada empresa tem a sua métrica para poder enxergar isso, né? Então, no contexto ágil, né, existe alguma forma de alinhar essas expectativas para que seja possível, de repente, otimizar um pouco a expectativa dos dois lados? Porque cada empresa vai ter o seu processo vai ser sempre prioridade. Olha, eu tenho que entregar essa métrica, eu tenho que fazer de acordo com esse processo, e o processo também tem muito a ver com o nível de confiança, né? Quanto mais confiança a empresa tem na outra, menos processos ela vai exigir, ou vai fazer vista grossa para alguns processos, ou o que seja. Mas, à medida que as coisas vão acontecendo, eles vão exigindo cada vez mais processos para que as coisas sejam entregues de acordo com determinadas métricas, né? Então, eu queria saber assim, se vocês têm alguma dica ou alguma coisa que poderia trazer um pouco mais de agilidade para essa etapa, para que a pessoa que trabalha tenha mais autonomia, né, e as empresas tenham mais confiança. Acho que é mais ou menos isso que eu queria, pelo menos a opinião de vocês. Obrigado aí por todo o aprendizado de vocês. Obrigado. Cara, eu adorei a pergunta, especialmente quando é uma pergunta autorrespondida, assim, que você já colocou a resposta no meio. Eu preciso ganhar confiança, tá? E confiança tem 2 jeitos, né? Tipo, ou você é uma pessoa que dá confiança, ou você é uma pessoa que conquista confiança. E no meio corporativo, você só conquista. Ninguém dá confiança para ninguém. Então, o que eu faço? Eu preciso comprar riscos. Tá? Eu, como fornecedor, se eu chegar numa empresa, você vai poder falar melhor disso, se eu chegar numa empresa e falar, olha, o risco é todo teu, e sabe, eu estou tranquilo, meu contrato me protege e tudo mais, o cara vai querer colocar um monte de critérios em cima de mim para poder estar checando aquilo que eu estou fazendo. Ele vai colocar mais pontos de inspeção, sim, porque ele quer saber como é que a coisa está andando. Ele quer saber se o dinheiro dele está sendo bem investido, se você está trabalhando X horas por dia, igual você prometeu que ia trabalhar, sabe? Todo esse tipo de coisa. Por quê? Porque está tudo focado em eu não confio em você. Sabe? Eu acho uma relação terrível de começar assim. Tá? Não quero fazer uma comparação com o namoro aqui, mas tem um pouco disso. Sabe? Você tem que começar a conquistar a confiança da pessoa para poder avançar na relação. Tá? As empresas também são assim, os fornecedores também, você tem que construir uma confiança ao longo do período para poder entrar numa certa ritmo de cruzeiro ali, vocês ficarem mais tranquilos, você poder baixar um pouco essa expectativa. Eu vi um monte de empresas já que tipo começava com essa, como é que eu vou dizer, com esse nível de desconfiança alto, e aí tinha um processo pesado, e o que foi acontecendo basicamente eles foram relaxando no processo conforme eles viram as entregas acontecendo. Conforme eles viram que não precisava fazer tantos pontos de controle,
porque o time estava oferecendo uma transparência para eles, eu acho que talvez seja essa a palavra que eu estava tentando achar, estava gerando uma transparência de, olha, está tudo indo bem, seu dinheiro está sendo super bem investido, dá uma olhada no resultado que a gente está te entregando. Sabe? Quanto mais transparência, mais confiança a outra pessoa tem. Boa noite. Opa! Eu sou o Wagner, sou da empresa Guide Investimentos. Boa. Voltando um pouco no tema que vocês falaram lá atrás, acho que ia ser legal se conseguisse pegar os ganchos dos temas que já passaram. Mas a gente falou coisa pra caramba, né? Nós somos da equipe de DevOps de lá da empresa. Inclusive, temos a nossa PO ali, nossa Joel Coach, um coordenador. Então, assim, a gente está bem representado pela empresa aqui. E eu queria perguntar para vocês, a respeito do desenho que aparece ali, o papel do DevOps no desenho ali, não somente para ser aquela pessoa que somente dá os builds lá nas execuções das GMUs e coisas do tipo. Então, nada melhor do que falar da parte ágil, ter vinculado a automação, que é a parte de DevOps, né? Então, acho que seria legal a gente comentar um pouquinho a respeito desse desenho, realmente a respeito desse desenho aí, onde se enquadra o cara ali, porque a gente participa diariamente das dailies, participa das planes, e a gente sabe que nós temos ali, dentro dos times, 15 dias para entregar aquela sprint, né? Fazem a parte de pontuação das atividades, puxa para o backlog, tira do backlog, essas coisas do tipo. Então, assim, o nosso Agile ele procura, sempre no final das sprints, executar sempre uma dinâmica, alguma coisa legal que traga mais assim, conhecimento para o time, né? Como um todo. E nós, DevOps, inseridos dentro dessas squads, qual a importância, se realmente precisa de um DevOps em cada squad, né? No caso dele ali, que tem várias squads, acho que seria meio que impossível, né? Colocar um DevOps para cada squad, mas onde o cara se enquadra e qual a importância do cara hoje em dia dentro dessa parte de ágil, que eu acho que é muito importante, né? Então, assim, não sei quantos DevOps tem no evento hoje, mas acho que seria assim, uma dúvida no âmbito geral aí para ser esclarecida, que seria um tema bem legal de se falar também. Eu posso perguntar, DevOps é um papel lá na sua organização, é isso? Sim. Oi? Sim. Isso. Aí. Tá. Assim, a cultura DevOps ela não foi criada com esse objetivo. A ideia era que a gente trouxesse a responsabilidade de colocar em operação as coisas para dentro do time de desenvolvimento. Dito isso, é fundamental que essa propriedade sobre esse fluxo, essa capacidade de colocar as coisas em produção, esteja presente com quem faz o software, e não necessariamente um outro papel externo está sendo aplicado ali dentro do time. Já que talvez, se eu entendi, não tem esse cenário lá, ter uma pessoa dentro do time é fundamental que saiba fazer isso. Mas me incomoda um pouco o cenário do, tipo, tem alguém que é o guardião das chaves ali, que ele permite que as coisas subam ou não para a produção. Pelo que eu estou entendendo, é mais ou menos isso. Você tem um cara que é capaz de colocar as coisas em produção e o resto do time não. E ele é responsável por isso. Então, aí de novo a gente entra naquele negócio da causa-consequência que eu comentei mais cedo. Será que nós temos um papel do DevOps porque o time não é capaz de se responsabilizar por manter as coisas em produção, ou o time não se responsabiliza por manter as coisas em produção porque eu tenho alguém para cuidar disso? Fica... filho da mãe, né? O cara responder a pergunta com outra pergunta. Com outra pergunta. E aí eu acho que assim, né, pelo menos até dando como sugestão uma leitura que eu acho super abre a cabeça, que é o Phoenix Project, ou Projeto Phoenix, que é um livro que, assim, para mim, ele tem que ser objeto de estudo para qualquer pessoa que queira trazer essa cultura DevOps ou queira, de fato, discutir tecnologia, né, discutir produto como uma operação. E aí que eu acho que é um pouco, né, do termo, né, você conseguir realmente sistematizar e olhar como uma esteira de construção, entrega, feedback, gestão da saúde daquilo que está em operação, como sendo algo que acontece, né, e todo mundo tem uma certa responsabilidade sobre isso, assim. Então, eu acho que, assim, trazendo um pouco, né, por que eu precisaria ter a cultura DevOps dentro de uma equipe que trabalha com agilidade? Porque, assim, as premissas básicas de eu conseguir ter software rápido em produção, software de qualidade em produção, realmente conseguir automatizar as coisas para testar rapidamente as hipóteses que eu tenho a nível de negócio. Se eu não tiver esses habilitadores, é o que eu costumo brincar, assim, né? Tem clientes que a gente acaba indo, que ele fala assim, olha, Rafael, a gente leva 3 dias para construir funcionalidades aqui.
eu falo, caraca, velho, parabéns. Quanto tempo você leva para colocar a funcionalidade para o ar? Então, aí já vai para 18. Aí, what? Né? Aquela cara assim, aquele meme, né? What? Tipo, são 15 dias de fila? Aí são 15 dias que a gente tem que esperar. A janela de mudança, que a gente tem que... E aí, né? Aí, então, quando eu vejo, por exemplo, essa palavra na minha cabeça, ela remete muito a como eu estou cuidando dessas filas, como eu estou habilitando, tipo, a estrutura que eu tenho, a equipe que eu tenho, o parque de máquinas, realmente a operação de tecnologia dentro da empresa para reduzir essa fila. Falar, olha, foram 3 dias de construção, mais um dia que a gente conseguiu fazer alguns testes integrados e conseguiu colocar em produção. Então, já não são 18, são 4. Então, acho que, para mim, é um pouco disso, assim, né? Esse espírito de DevOps. E aí é algo super interessante, porque eu já participei de algumas transformações em empresas onde existia a figura da pessoa que era lá de infraestrutura, né? O termo era lá infraestrutura, e aí ela era a pessoa que conhecia de toda a questão da gestão, né? do parque de máquinas e do que acontecia, e o tempo foi passando, essa pessoa ela começou a deixar de ser importante, o papel deixou de ser importante. E aí essa pessoa acabou se tornando uma desenvolvedora de software. Porque, tipo, a operação ela já estava toda automatizada. E isso, enfim, aí... Por isso que eu sempre vislumbro assim, né? Vamos olhar lá para a cultura DevOps e vamos olhar o que ela nos traz e buscar chegar nesse mundo idealizado, assim. Porque é possível, é possível. E olha uma coisa que ele falou umas 2 ou 3 vezes, não sei se você pegou, mas automação. Tá? É fundamental, gente. Ó, se você quer ter uma cultura de DevOps forte na sua empresa, você precisa automatizar e ter teste unitário. Ou, perdão, testes. Uma boa suíte de testes. Porque você vai ter que dar poder para o desenvolvedor para que ele vá fazer alguma coisa e aquilo, ao apertar de um botão, uma sequência mágica aconteça e aquilo vai parar dentro da produção. Arriscado? Muito, se você não tiver teste. É isso aí. E se o teste não estiver automatizado? Então, você precisa de teste automatizado, sim. Por quê? Porque se ele fizer alguma besteira, beleza, o teste avisa, filho, para, volta, corrige a besteira, agora você pode colocar em produção. Então, a gente precisa de uma boa suíte de testes, esses testes têm que estar automatizados, o teu pipeline de deploy ali tem que estar muito bem redondinho, para que você dê poder agora para que os desenvolvedores, as desenvolvedoras consigam colocar isso em produção sem necessidade de ter uma aprovação. Quem aprova é o próprio software. Fica um negócio bacana. Eu já vi funcionar.